Agora ao vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui nos últimos ajustes. Aí esperando vocês. Chegou, olha aí a Raquel, Gabriela, glória a Deus. Deus é fiel. Gente, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Mais uma live. Estamos aqui, mais uma live de sábado. Iana, Vânia, Raquel tá aí, a Camila. Deus abençoe vocês, gente. Vamos chegando. Vamos chegando e chamando também os outros, né? Chamando os outros irmãos para nós estarmos aqui nesta live. Todo sábado nós estamos aqui. E graças a Deus. Ei, Mariana, Aleteia, glória a Deus. Mariana aí, ó. E o Thiago, tá tudo bem aí? Mais um sábado, hein, gente? É o DDD, glória a Deus. Ei, Débora, então um abraço no José Luiz aqui, a caneca que ele nos deu está aqui conosco, ó. Casados para sempre, ó, tá? E Rachid, Pérsia. Gente, vamos chamando aí alguns amigos. Você pode chamar pelo WhatsApp, Renata, Fé, ou aqui nessa setinha aqui, você marca e chama os amigos, tá bom? Marque, vamos chamando. Ajude outro casal, porque às vezes o casal tá em casa, tá lá sem fazer nada, sozinho, e aí a gente desperta ele, que às vezes a pessoa pode esquecer e pode achar que não vai ter a live. Aí você entra, dá um toque nessa pessoa. Ei, Juliana Duarte, glória a Deus. Juliana do Giovanni. Renata aí, de Jundiaí, olha aí. Pessoal de Jundiaí sempre conosco. Deus abençoe vocês aí. Pastor Clóvis, Evelyn, todo esse pessoal aí de Jundiaí que são tão queridos, viu? Tem o pastor Clóvis da Casa de Deus e tem o pastor Clóvis da Assembleia de Deus. Dois Clóvis. Todos dois queridos, bênção pastores, pura. Amigos. Deus abençoe vocês, viu, amados? Sejam Carolzinha. bem-vindos. A Carolzinha querida, Davizinho, o Alisson. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Nós estamos aguardando mais alguns minutos. O pessoal ir chegando, mas já queremos dar as boas-vindas para vocês que já chegaram. A Crisvel aí, ó, glória a Deus. Chega e fica quietinha aí, não só chega e passa e vai embora, não. Chega, acomoda e aguarda aí que Deus tem algo para falar conosco nessa noite, se Deus quiser. É verdade. Amanhã nós temos 6 cultos na Igreja Batista Getsemane, gente. Eita, Arita Prates. E começa às 7 horas da manhã, depois tem outro culto. Nosso pastor, o pastor Jorge, ele está no culto das 10 horas da manhã. Ele vai até 11h30. Depois tem uma escola bíblica dominical de 15 para o meio-dia até meio-dia e meia. E aí nós retornamos às 17h30. E o último culto é o Caixa d'Água às 20h30. Então é uma programação muito especial para amanhã, viu? E se você pode ir à igreja, vá à igreja. Se você não pode, assista de casa, mas participe, porque amanhã é dia do Senhor, amanhã é domingo. É um dia que nós separamos, né, para adorar a Deus. Nós temos 7 dias trabalhando, batalhando, e ao 7º dia a gente para adorar a Deus. Isso é muito importante. A Cris Florença aqui, ó. Glória a Deus. Anderson, glória a Deus. Ei, Nina, glória a Deus. Deus abençoe vocês aí. Nina, querida, Deus abençoe vocês. Virgínia, dá um abração aí no Dr. Bruno. É até ruim a gente ficar citando os nomes, porque a gente esquece alguém, daqui a pouco alguém manda uma mensagem. Ah, você não falou meu nome. É verdade, Andréia tá aí, a Dai tá aí, Luciana Câmara, glória a Deus pela vida de vocês, por nós estarmos aqui. Convide outro casal aí, ajude outro casal, gente, para ouvir esta palavra que nós vamos ministrar. Rodrigão tá aí, glória a Deus pela vida da Ludmila, Benjamin. E eu sei que muitos casais precisam ouvir a palavra, né? E às vezes fica em casa de bobeira, dando bobeira, e a bênção passando, e ele não pega a bênção. Então por isso que nós estamos insistindo para que você possa
convidar sempre alguém para estar aí conosco aqui nessa live, que é muito legal, tá bom? Vamos orar então? Vamos? Podemos orar? Ei, Wilson, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado por você estar aqui conosco, nos acompanhando. Tem tempo ainda de você chamar outros casais, amigos, parentes, para ouvir esta palavra, tá bom? É um tempo pequeno, mas é um tempo muito precioso. Meu Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, por essa ferramenta que o Senhor levantou para abençoarmos outras famílias. Amém, Jesus. Agora, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor fique aqui conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê boa direção. Amém, e que o Senhor possa nos direcionar em tudo quanto formos fazer aqui. E cada casal que entrar nessa live, ele seja tocado pelo Senhor, seja, Deus, tocado pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha aí, já chamou alguém para estar aqui conosco? Já chamou aí um parente, um amigo? Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, todo sábado tem live, mas tem gente que nem isso ele ouve, né? Tem gente que não consegue ouvir. Então, é uma oportunidade de evangelismo também, você chamar alguém para que essa pessoa possa ouvir aquilo que nós temos para falar. Hoje nós vamos falar sobre marcas, gente. Pessoas marcadas marcam outras pessoas, né? Com suas próprias marcas. Então nós vamos falar sobre marcas, baseado lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, onde diz assim, olha, Paulo falando: desde agora, ninguém me inquiete, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E Paulo, ele sabia por que ele estava falando, colocando esse versículo aqui, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus, porque Paulo foi alguém que sofreu muito por amor a Jesus. Desde de sua entrega a Jesus, Jesus já havia falado para ele sobre essa questão de que ele iria sofrer muito trabalhando para Jesus. Ele já sabia disso, né? Jesus o avisou sobre isso, que muito importa você sofrer pela minha causa. E Paulo, então, ele foi perseguido, ele apanhou, ele levou chibatadas, ele foi considerado morto, ele foi traído, né? Pessoas que estavam com ele largaram. Então, assim, ele trazia no corpo físico mesmo marcas de estar trabalhando para Jesus. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre marcas. Você sabe que nós temos vários tipos de marca, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, marca de um tênis, o que você lembra? Nike, Mizuno, né? Mizuno, Adidas. Ou então a gente fala assim, eu gostaria de beber alguma coisa, um refrigerante. Coca-Cola, a gente lembra de Coca-Cola, né? Guaraná e tal. Então, assim, são essas marcas comerciais, né? Que a gente tem a cada dia. Tem também aquelas marcas que a gente sofre no corpo, né? Quem é que não tem marca aí no corpo, né? Levante a mão em quem tem uma cicatriz, tá? Levanta o dedinho se você tem uma cicatriz no seu corpo que você adquiriu quando criança. Todo mundo vai levantar o dedo, porque todo mundo tem uma cicatriz no corpo. Eu me lembro que uma vez um banco caiu na minha canela e arrancou a pele assim, ficou bem fundo, e eu, nossa, mas aquilo ali doeu pra valer, e eu fiquei com essa marca. E eu me lembro disso direitinho, dessa marca que eu tenho na minha canela aqui, por causa desse banco que caiu na minha canela. Mas hoje já não me incomoda mais, né? Essa marca, ela já está bem cicatrizada, eu posso tomar sol, eu posso colocar a mão nela, ela não me incomoda mais. Mas são marcas que a gente leva no corpo, né? A marca de um acidente, de uma queda. Qual criança nunca caiu? Gente levantou o dedinho aí, ó, tá vendo? Quem é que nunca caiu? Quem é que nunca deu uma topada? Alguém bateu a cabeça em algum lugar, né? Alguma coisa, alguma marcazinha você deve ter aí no seu corpo. Para contar uma história. Para contar uma história. Então essas marcas, gente, elas ficam conosco, né? Nós temos marcas comerciais, né? Marcas físicas, tem também marcas emocionais, tem marcas espirituais na nossa vida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque nós somos, pessoas nos marcam, pessoas que passam por nós nos marcam com as marcas delas.
E também e nós também marcamos outras pessoas. Você marca alguém, né? Você marca o seu marido, né? O seu filho também te marca, né? Parentes marcam você com a passagem, com alguma palavra, com alguma atitude, com algum gesto, com algo que aconteceu. Então, gente, nós estamos sempre vivendo a questão de marcas na nossa vida. Agora, o importante é nós sermos curados. Quer ver, tem uma marca na minha vida, eu não gostava de Natal. Não gostava de Natal, já falei com vocês. Por quê? Porque na minha casa nós não tínhamos festa de Natal. Nunca comemoramos o Natal. Éramos uma família muito pobre, meu pai não podia comprar as coisas e nós íamos às casas em volta da gente fazendo aquela ceia de Natal, mas nós não tínhamos condições de fazer. Nós íamos até dormir mais cedo para passar, para a gente não ficar ouvindo a festa na casa dos outros. Então, eu trazia essa marca na minha vida. Toda vez que chegava a época de Natal, eu me entristecia muito, ficava muito triste. Por que eu ficava muito triste? Porque eu precisava de uma cura. Eu precisava ser curado. E todo Natal, quando a gente ia ao shopping center, nós íamos comprar alguma coisa. Eu até fazia um esforço para ir com a Cristina, para a gente comprar alguma coisa. Mas eu sempre ficava triste por dentro, angustiado. Que data que não passa? Essa data podia passar, não podia existir essa data. Até que eu fui curado numa ministração de cura interior. E eu falei com Deus, Deus, eu não consigo me libertar disso, eu sempre fico triste, mas eu estou pedindo que o Senhor me cure. E aí eu fui sendo curado sobre essa questão do Natal e Deus me curou. E hoje eu posso comemorar o Natal, enfeitar a casa, comprar roupa nova, ir na casa dos outros também para comemorar. Então, assim, foi uma marca que eu precisei ser curado. Então, nós precisamos ser curados. Tem marcas na nossa vida, gente, que nós precisamos nos libertar desta marca, vencermos a marca. Marcas negativas, marcas de tristezas, marcas de perdas, marcas de decepções. E eu vou deixar a pastora Cristina falar um pouquinho sobre estas marcas que nós temos, que nós marcamos os outros, e muitas vezes são marcas que nós recebemos, passamos para frente, entristecemos outras pessoas, e Deus não quer que nós marquemos negativamente as pessoas. Deus quer que você seja uma pessoa que, quando alguém lembrar de você, fala assim: puxa, essa pessoa me marcou com uma palavra, com um gesto, com uma atitude. E isso é que é lindo na vida cristã. Eu quero repetir esse versículo aqui que o pastor Daniel acabou de comentar, né? Gálatas 6, verso 17. É um texto que eu gosto muito, porque eu recebi de Deus muito tratamento nesta palavra, né? Gálatas 6:17, para você que está chegando agora, Paulo diz assim: sem mais que ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Para quem não sabe, Paulo foi o nome dado a ele depois que ele conheceu Jesus, porque Paulo, na verdade, era Saulo. Ele era conhecido, reconhecido como perseguidor de cristãos. Ele ia atrás, ele perseguia, ele assinava as cartas que consentia na morte dos cristãos. Então, Paulo, que na verdade antes de Jesus era Saulo, a marca dele, né, o reconhecimento dele, o registro, a identidade dele era o perseguidor de cristãos. Até que um dia ele então teve um encontro marcante com Jesus ali numa estrada próximo a Damasco. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Foi tão impactante o encontro dele com Jesus que ele então passa a chamar-se Paulo. E agora a marca dele era essa, né? De perseguidor antes, agora seguidor de Jesus. Paulo escreve, inclusive, a maior parte do Novo Testamento. Então, olha que mudança, né? Ele sai de uma marca terrível, perseguidor de cristãos, perseguidor de Cristo, e agora Paulo, depois do encontro com Jesus, a sua marca, o seu registro era seguidor de Jesus, né? Ele falava do amor de Jesus, enfim. No dicionário, a palavra marca significa registro, identidade. A marca identifica algo, alguém e até uma situação.
O pastor Daniel perguntou que quem tem alguma marca no corpo, né, que conta uma história, né, uma cicatriz. Aí a gente viu um monte de dedinho levantado aqui na lista aqui dos comentários. E eu faço uma outra pergunta, né? Quem aqui nunca foi marcado por uma situação ou por alguém, né? Todos nós, assim como nós marcamos, nós também somos marcados. Algum problema nisso, alguma dificuldade nisso? Nenhuma, desde que as marcas sejam positivas. Mas se as marcas forem negativas, então pode ser, e normalmente é, prejudicial. Para quem carrega a marca e para quem está marcando o outro com aquela marca negativa. Então, nós poderíamos citar aqui algumas marcas, né? E principalmente aquelas que interferem muito na vida familiar, na vida conjugal. Mas eu separamos aqui algumas marcas. Então, por exemplo, a marca da rejeição. A marca da rejeição, eu sempre digo isso, falo isso sem medo de errar, é uma das piores marcas que um ser humano pode carregar na vida. Na verdade, é a maior arma ou uma das maiores estratégias que Satanás tem na sua empreitada contra o ser humano, é marcar o ser humano de alguma forma com a rejeição. Porque o rejeitado, ele é normalmente melindrado. É aquele campo minado que você não sabe aonde você pisa. Você não sabe o que você faz, né? De repente você está falando uma coisa boa, mas a pessoa ela é tão dolorida, né? Ela é tão melindrada, como diz o nosso pastor Jorge Linhares, ele é tão dodói que mesmo que você está falando uma coisa boa, ele está entendendo que é contra ele, né? Porque está todo dolorido. Então, é uma característica de uma pessoa impactada pela marca da rejeição. Agora, imagine isso dentro de casa, esse melindre dentro de casa, né? Então, imagina uma esposa melindrada. O marido fala alguma coisa, ela já entende que é pessoal, que não gosta mais, que não ama, que está desrespeitando, que está desconsiderando, que está destratando, que está humilhando. Enfim, é uma série de coisas. Eu posso falar disso porque atendo muitas mulheres. E muitas dessas mulheres rejeitadas com a marca da rejeição, então ela tem ali essa característica do melindre, né, do mimimi, do dodói. Então elas chegam para mim assim chorando, muitas chorando e falando assim de coisas absurdas, né? A introdução da conversa é essa: pastora, meu marido faz coisas absurdas comigo. E aí conta a história. Antes de saber da história, eu até imagino, nosso marido deve ter batido, o marido deve ter falado palavrão, ele deve ter jogado as coisas dela fora. Eu imagino coisas grandes, horrendas, né? Absurdas, macabras. E aí ela conta, por exemplo, que o marido perguntou sobre o horário do almoço, mas o almoço ainda não está pronto, esse almoço será que não está um pouco atrasado? Ele fez uma pergunta, talvez de uma maneira ríspida, e isso não é correto, eu não estou dizendo que é correto, pelo amor de Deus. Então, mas ela tá tão melindrada, ela tá tão dolorida, ela tá tão ferida, que o simples fato do marido perguntar se o almoço ainda não tá pronto, aquilo é obsceno, aquilo é ofensivo, aquilo é uma humilhação, uma desconsideração. Aí eu tenho que trazer essa mulher para a realidade com a seguinte reflexão: será que ele foi tão mal educado assim? Ou será que você é que está muito ressentida, muito melindrada, muito dolorida? Aí aquela mulher para e pensa, e aí ela entende que é verdade, ele sempre, isso que eu estou contando aqui, inclusive é um fato verídico. A mulher mesmo me disse, não, ele sempre pergunta mesmo se o almoço está pronto. E aí nesse dia eu perdi a cabeça e mandei tudo pro alto. Imagine um casamento acabar porque o marido tá perguntando se o almoço está pronto. É verdade, Então, olha que coisa absurda isso. Então, tratando ainda dessa marca, né, do impacto da rejeição, como eu disse, a pessoa impactada pela rejeição, seja em que época for da sua vida, eu costumo dizer que a pessoa rejeitada, ela rejeita os outros com a sua própria rejeição.
E uma dessas marcas, da marca da rejeição, é o melindre, como eu acabei de dizer. Tem também a outra característica, que é o rancor. Normalmente a pessoa rejeitada, ela é rancorosa. Então, é um absurdo o que ela, o que ele fez comigo. Isso eu não perdoo, mas eu não perdoo de jeito nenhum. Mas nem se humilhar, nem se pedir perdão rastejando. Eu posso até perdoar, mas eu não quero mais conversa, eu não quero mais assunto. Olha, queridos, em determinados relacionamentos, pode até ser que isso seja viável, vamos dizer assim. Agora, dentro do casamento, isso existe a possibilidade disso acontecer? Isso seria algo viável? Eu, rancorosa, né? Porque sou uma pessoa rejeitada, então eu sou melindrada, e melindrada também rancorosa. Então, o pastor Daniel faz algo comigo e eu, então, me fechar e dizer, não, isso eu não perdoo de jeito nenhum, eu posso até perdoar, mas eu não quero conversa, eu não quero mais conviver. Isso não existe. Eu poderia até não querer conviver com alguém de fora, mas como é que eu não quero conviver com o marido? Como que eu não quero conviver com filhos? Como que eu não quero conviver com pessoas que eu um dia fiz uma aliança? O cônjuge fica pisando em ovos, né? Exatamente. Não sabe o que falar, não sabe se pode falar, não sabe se pode abrir o coração, pode fazer uma brincadeira, que a pessoa está tão melindrada que fica com medo. Aí, né, fica aquele diálogo bem distante um do outro, né? Exatamente, é o campo minado. Então, é algo assim complicadíssimo, né? Então, são vários temas aqui, mas nós estamos tratando desse aqui em particular, da rejeição, porque é uma das situações que a gente mais convive nas nossas intervenções com os casais. Os casais chegam brigados, quantos casais chegando, falando em separação, muitos até já separados. E aí nós entendemos que é por esse fator, a rejeição, ou os dois foram impactados pela marca da rejeição, e aí eles carregam essas marcas, né, da rejeição, que é o melindre, o rancor, a desconfiança. E ali no tratamento dentro de casa, isso é impraticável, né? Então, como eu dizia, num outro tipo de relacionamento, você pode até largar para lá, entre aspas, como eu dizia agora há pouco, tem pessoas que um dia fizeram uma aliança com outras. Aí é o menor sinal de ameaça, quebra alianças. Isso é muito perigoso, porque a quebra de aliança chama para nós, ou para a pessoa que quebrou a aliança, maldição. Isso está escrito na Bíblia, nós não estamos inventando isso. Uma quebra de aliança demanda o chamar sobre si maldições. Agora, dentro de casa, como eu dizia, isso é impraticável, né? Como é que um casal vai viver dentro de casa pisando em ovos, né? Um campo minado. Então, você não sabe o que fala, a hora que fala, como fala, porque tudo que fala ofende, melindra, machuca, né? Tem a questão do rancor, como eu dizia. Então, se não gostou do que falou, então fica ali aquela mágoa, aquele ressentimento, fica dias sem conversar, Bicão. Não olha na cara. Olha, tem situações que o casal usa os filhos para mandar recado pro cônjuge, vai lá e fala com seu pai isso. Mas por que, mamãe? Não, porque eu não estou conversando com seu pai. Olha que absurdo, gente. Isso chega a ser assim, infantil, imaturo, grotesco. É algo assim, parece brincadeira de criança. Tem casais que a gente atende que a gente fica olhando assim, assustado, pensando assim, não, eles estão brincando de casinha, isso não pode ser um casamento. Que mais? De uma das características da marca da rejeição, né? E como eu dizia, a pessoa impactada pela marca da rejeição, ela carrega dentro da marca da rejeição as outras marcas, né? E a desconfiança também é uma marca da rejeição. Então, uma pessoa rejeitada, ela olha para tudo e para todos desconfiada. Ela olha com aquele olhar assim, não, ele me ama até que... Deixa eu ver até quando esse amor vai durar.
Deixa Esperando eu ver. um bote, né? Exatamente, ela fica em estado de alerta o tempo todo, né? Então é aquele amor desconfiado. E como eu dizia, e gosto sempre de dizer isso, porque isso explica muita coisa, pessoas rejeitadas rejeitam os outros com as suas próprias rejeições. Então imagine essa desconfiança em qualquer relacionamento, já é muito complicado. Né? Imagine qualquer relacionamento de trabalho, de igreja, relacionamento social, seja qual for, esse olhar de desconfiança, não, eu gosto, eu acredito nesse relacionamento até que é o amor desconfiado, né? Isso já é terrível. Agora imagine esse tipo de comportamento e atitude dentro de casa, o cônjuge, um com o outro, ou com os próprios filhos, né? Ele me ama até aqui, então é outra coisa. A pessoa não se lança 100% no relacionamento Não se entrega. quando tem essa desconfiança. Exatamente. Seja qual for o relacionamento, seja de amizade, ministerial, conjugal, ela sempre fica com o pé atrás, ela não se solta, se lança, né? É porque ela a qualquer hora ela sabe que pode haver alguma coisa contra ela. Então ela levanta barreiras, ela mesma levanta essas barreiras que dificultam o relacionamento. Poderia ser mais profundo, mas fica no superficial. Exatamente. E como eu dizia, em qualquer relacionamento isso é ruim, é prejudicial. Mas um relacionamento familiar, um relacionamento conjugal, dificilmente vai sobreviver com esse tipo de comportamento, de postura. Então vale a pena a gente, nessa noite, né, ou nesse momento aqui, dessa live aqui, nós fazermos uma autoanálise sobre nós, como nós estamos, né? Como o pastor Daniel introduziu muito bem essa palavra aqui sobre as marcas, né? Então, que tipo de marca você carrega? Essa foi uma marca que você recebeu. E se você não for tratado por Jesus Cristo, é com essa mesma marca que você está marcando os outros. Então, como eu dizia, uma pessoa rejeitada rejeita os outros com a sua rejeição. Veja bem, uma pessoa que sofreu o impacto da rejeição, ela sente muita dor só de lembrar dos fatos, da rejeição, da situação, das palavras, enfim, seja qual for a situação que ela vivenciou, que foi a rejeição. Ela ainda sente dor. E é interessante que mesmo sabendo o quanto dói, é com essa dor, é com essa ferida que ela está ferindo os outros. Ah, mas como assim? Com isso aqui que nós acabamos de compartilhar aqui agora, com essa reflexão que acabamos de dizer. Porque imagine você lidando com uma pessoa melindrada, como eu citei aqui. É doloroso. Não é fácil você lidar com o melindrado, é doloroso. Você não sabe a que horas você pode ou não pode. O que você fala? Fala o quê? Quando? Como? Por quê? Desconfiado. O desconfiado, isso é doloroso. Então, é isso que nós estamos tentando repartir com vocês aqui. A ferida que eu tenho é com essa ferida que eu estou ferindo os outros. E aí há quem diga assim, mas eu não escolhi ser marcado dessa maneira. Eu também não. Eu também não escolhi ser marcada por muitas marcas, mas um dia eu encontrei Jesus. E eu entendi que eu podia escolher o sangue de Jesus, a marca do sangue de Jesus na minha vida, que me lava, que me purifica, que me santifica, que me justifica. Esse sangue purificador, que é o sangue de Jesus, pode me curar. Então, essa é a solução, essa é a saída. Eu posso passar a minha vida toda me justificando. Mas eu sou desconfiada porque eu fui rejeitada. Mas eu desconfio mesmo. Eu sou receosa mesmo, eu sou melindrada mesmo. Porque eu fui muito machucada, eu fui rejeitada, eu fui abandonada. Enfim, eu posso passar a minha vida me justificando ou eu posso simplesmente escolher a marca do sangue de Jesus na minha vida. E essa marca do sangue de Jesus, na verdade, o sangue de Jesus é o único que pode nos limpar de toda e qualquer marca. Foi essa marca
que Saulo de Tarso recebeu na sua vida. Então ele passa a sua marca, o seu registro, a sua identificação enquanto Saulo de Tarso era perseguidor de cristãos. Através do sangue de Jesus, ele passa a se chamar Paulo. E agora ele é conhecido como seguidor de Jesus, aquele que fala de Jesus, que ama Jesus. Então, essa é a solução. E essa é uma escolha. A vida é feita de escolhas. Então, é uma escolha que nós temos que fazer, porque o sangue de Jesus ele já foi vertido na cruz. O sangue de Jesus já foi derramado. Então, o que Jesus podia fazer, ele já fez. Então, ou nós escolhemos passar a vida justificando, ferindo os outros com as nossas próprias feridas, né, rejeitando os outros com as nossas próprias rejeições, ou então nós escolhemos o sangue de Jesus que nos purifica e nos cura. Agora é bom, Cris, a pessoa, ela saber que ela tem essa marca. E você, porque o paciente ele só é tratado quando ele reconhece que está enfermo. Então, se você saber que tem essa marca de rejeição, de desconfiança, de melindro, né? E você, pastor, mas tá difícil, são anos, busque ajuda. Né? Você pode buscar ajuda na igreja, você pode buscar ajuda com um psicólogo, você pode, né, fazer uma terapia, você pode entrar num curso de cura interior. Né? Tudo isso nos ajuda a melhorar, e nós vamos melhorando. Não é que vai ser cortado de uma vez, mas você precisa da ajuda, porque isso pode estar marcando os outros, pode estar te afastando. Essa primeira marca da rejeição, uma das consequências é o afastamento de relacionamentos. É a superficialidade nos relacionamentos que precisam ser consertados. Tá certo? Eu queria trazer aqui para nós algumas frases que foram frases que eu mesma fui fazendo ao longo da minha caminhada nesses atendimentos. E essas frases, elas são frases objetivas que nos levam para um campo de reflexão, que é exatamente isso que o pastor Daniel acabou de dizer. Nós precisamos ter consciência de como nós estamos, em quem nós nos transformamos, porque nós não nascemos assim. Eu não nasci desconfiada, eu não nasci melindrada, eu não nasci rancorosa. Nem você que está aí do outro lado nos vendo agora ou nos ouvindo. Nós nos transformamos nessa pessoa. Então, o ser humano, aquele indivíduo, ele se transformou numa pessoa desconfiada, melindrosa, rancorosa, magoada, dodói, a partir de uma marca, de uma rejeição que ele sofreu. Mas ele não nasceu assim. Tem conserto para isso? Tem conserto para isso. Então, vamos lá, o primeiro passo. O primeiro passo é o autoconhecimento. Eu entender, não, eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa desconfiada. Eu olho para os outros com essa desconfiança. Eu sou melindrada. Ao menor sinal de ameaça, eu já quero partir em retirada. Eu saio pela porta lateral, pelos fundos, por qualquer buraco eu saio, porque eu não dou conta disso. Né? Não, eu sou uma pessoa, enfim, eu não dou conta de me relacionar. Eu tenho dificuldade com os relacionamentos. Então, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro grande passo, esse autoconhecimento. O negócio é tão difícil no relacionamento com esse tipo de pessoa que até calado a gente está errado. Né? Então, eu costumo dizer isso, é tão difícil você lidar com uma pessoa rancorosa, melindrada, desconfiada, que o simples fato de você estar calado você já está errado. A pessoa, ela fica armada o tempo todo e na cabeça dela funciona assim: o mundo conspira contra mim, estão tudo e todos contra mim. Canso de atender mulheres nessa condição. Elas têm convicção, elas não acham ou têm impressão, não, elas têm convicção de que o mundo conspira contra ela, que o marido está contra ela, que os filhos estão contra ela, os vizinhos, quem nasceu, quem já morreu, quem vai nascer, o mundo conspira contra. Então, o que ajuda muito, o grande primeiro passo é o autoconhecimento. Então, se analise, se permita
olhar para você mesmo e identificar o seu maior inimigo. E nós sempre falamos isso, o maior inimigo do homem não é o diabo. Ele é astuto, ele é persistente, ele é perseverante, mas ele não é o nosso maior inimigo, ele já foi derrotado naquela cruz por Jesus Cristo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Né? Quando ele carrega, por exemplo, essa marca da rejeição, tem algo mais inimigo do que isso? Então nós precisamos entender a nossa fragilidade. Quando nós entendemos a nossa fragilidade, nós conseguimos ver que aquilo pode ser o nosso maior inimigo. E é com esse inimigo que nós estamos fazendo inimizades com o nosso próprio inimigo. Olha que coisa terrível isso. Então, algumas frases que eu mesma fui elaborando ao longo desses atendimentos para trazer para as pessoas essa autoanálise, né? Então, vamos lá. Como nós já falamos no início, né, que é o tema da nossa live de hoje, pessoas marcadas marcam os outros com as suas próprias marcas. Essas marcas podem ser positivas ou negativas. Então, vamos lá. Pessoas feridas ferem os outros com as suas próprias feridas. Uma outra frase: pessoas curadas podem curar os outros com a cura que recebeu. Nós estamos falando aqui com você com essa liberdade aqui nessa noite, não significa que nós somos assim super-heróis e que nós não temos problemas, que nós não temos fragilidades, que nós estamos 100% curados. Não, a cura é um processo para uma vida toda, mas nós já eliminamos algumas coisas. Então eu posso falar sobre isso. Pessoas curadas curam os outros com a cura que recebeu. Eu tenho tido a oportunidade, com a graça de Deus, eu e o pastor Daniel, de ministrar cura na vida de casais, de famílias, em lares, com a cura que nós temos recebido da parte do Senhor. Essa é uma marca maravilhosa, você poder curar alguém com a cura que você recebeu. Olha que marca linda, e eu acredito que é essa marca que Jesus tem para nós através do seu sangue. Pessoas perturbadas perturbam os outros com as suas próprias perturbações. Quantos maridos perturbados com as perturbações da esposa? Quantos filhos perturbados com as perturbações dos pais? Quantas esposas completamente perturbadas com a perturbação do marido, e vai por aí afora. Então vale a pena a gente pensar, meu Deus, será que eu não sou uma pessoa perturbada? Que eu fico perturbando tudo e todos, né? Que o ambiente onde eu estou é um ambiente de pura perturbação, de pura agitação, né? Isso vale para a agitação também, né? Pessoas agitadas agitam os outros e o ambiente com as suas agitações. Nós conhecemos pessoas que quando elas chegam no ambiente é um agito, né? Tá todo mundo calado. Quantas vezes a gente está dando uma aula, está ministrando uma palavra, a pessoa chegou, ela não se dá conta, ela conversa com todo mundo, ela continua conversando, ela conta caso, ela chama a atenção de um, ela fala do outro, ela fala com o outro. Quantas vezes a gente tem que chamar a atenção do tipo assim, vamos esperar o fulano calar a boca um pouquinho, vamos esperar o fulano parar de falar para a gente falar, porque não tem jeito de falar com a pessoa falando. Pessoa agitada, pessoa perturbada, né? Ela agita os outros e agita o ambiente com as suas próprias agitações. Agora imagine isso dentro de casa, uma mulher agitada, um homem agitado, filhos agitados, a casa agitada, a casa, aquela bagunça, tudo fora do lugar, aquela agitação, até você entra no ambiente, a respiração, ela fica ofegante, porque você sente a agitação no ar. O que mais? Pessoas equilibradas, que é o contrário, né, da perturbação e da agitação. Pessoas equilibradas equilibram os outros com seu equilíbrio, com a sua serenidade. Olha que marca abençoada. Mas tem condição da gente sair de uma marca de perturbação, de agitação, para uma marca de equilíbrio e serenidade? Tem. A Bíblia diz que Jesus Cristo é manso, é humilde de coração. Ele mesmo nos faz esse convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então tem jeito sim de uma pessoa agitada, perturbada, ela aceitar
a transformação, o tratamento de Deus através do seu Espírito Santo na sua vida e ela sair desse nível de agitação para o nível de mansidão, de equilíbrio, de serenidade. Geralmente, nós vemos os casamentos, o marido agitado, normalmente ele procura uma mulher mais serena. E da mesma forma, a mulher mais agitada, ela procura um marido mais sereno, né? Para trazer o equilíbrio. Então, assim, a gente deve aproveitar muito o que tem na vida um do outro, do cônjuge, porque esta marca, ela pode servir para a gente. Também o marido que é muito sereno, às vezes ele precisa de um choque 220, assim, para ele acordar, daquela acordada, né? E ir realizando as coisas. Então, assim, um ajuda o outro e, com o passar dos anos, traz o equilíbrio dentro dessas marcas aí da agitação, da serenidade, um que fala muito, um que fala menos, né? Porque isso é que traz o equilíbrio dentro de casa. Porque já pensou dois casais, todos os dois serenos dentro de casa, todos os dois zen, o dia inteiro zen? Ou então os dois agitados, brigando o dia inteiro, brigando o dia inteiro, brigando o dia inteiro. Como é que vai ser esse negócio? Então, geralmente, se você é muito agitado ou agitada, você tem perto de você um marido, seu cônjuge, ele é mais tranquilo. Ou se um é mais tranquilo, o outro é mais agitado. Pode olhar nisso aí. É verdade, e essas diferenças, elas podem nos destruir ou podem nos curar. Então, é interessante a gente perceber também, né, como nós falamos agora há pouco, o autoconhecimento, você se conhecer, você se entender, você se dar conta de como você está, em quem você se transformou. E você se dá conta com quem que você está casado. E é muito diferente, graças a Deus que é diferente, como o pastor Daniel acabou de dizer. Mas essas diferenças, elas podem destruir o casal e o casamento, como essas próprias diferenças, quando elas são bem administradas, quando elas são discernidas e bem administradas, podem trazer cura um para o outro. É verdade. Então, e isso é um dos mistérios de Deus conosco, é um das gentilezas, né, do Senhor conosco. E isso é maravilhoso. Então, nós precisamos entender isso, como o pastor Daniel bem, né, disse agora há pouco sobre isso. Então, as nossas diferenças podem acabar conosco, pode nos matar, pode destruir casamento, assim como essas mesmas diferenças, elas podem nos tratar. Então, mais uma vez, deixando aqui mais uma frase, né, ou a frase que nós estamos repetindo aqui desde o início, trabalhando com ela: pessoas rejeitadas rejeitam os outros com as suas próprias rejeições. Lembrando que normalmente as pessoas rejeitadas, elas são extremamente carentes, não há amor que chega, não há atenção que chega. E isso é terrível, porque uma pessoa muito carente, ela lança sobre o cônjuge, na verdade ela lança sobre qualquer pessoa que esteja à sua volta, mas principalmente o cônjuge, já que nós estamos falando de casamento. Ela lança sobre o cônjuge, sobre os filhos, toda a sua expectativa. E essa expectativa normalmente ela não é suprida, porque quem de nós, réis mortal, réis seres humanos que somos, pecadores e carentes também, podemos suprir a carência um do outro? Nunca. Então essa expectativa, ela não é suprida e aí vem a decepção. Junto com a decepção, a quebra de aliança, a quebra de elo, a quebra de pacto, a quebra de compromisso e, como nós dissemos no início, a quebra de aliança chama para si ou chama para nós maldições que nós nem imaginamos, maldições para nós e até para os nossos filhos. Então precisamos tomar cuidado com isso. Então, pessoas rejeitadas rejeitam os outros com a sua própria rejeição. Lembrando que essas pessoas, como eu disse, são extremamente carentes. Nenhum amor é suficiente, nenhuma atenção é suficiente, nenhuma dedicação é suficiente. Uma pessoa carente, ela é incapaz de entender que o outro está sofrendo, que o outro está precisando de algo. Quantas mulheres eu atendo
me falando das suas carências, e eu tenho que dizer para essa mulher: você já parou para pensar que o seu marido pode estar enfrentando uma dificuldade, ele está precisando de ajuda, mas você está tão faminta, tão carente, né, tão descompensada, descontrolada na sua carência, que você não consegue ver que a pessoa está sofrendo. Acontece isso conosco, quantas vezes, né? Vivenciamos isso com ovelhas, por exemplo. A ovelha, ela suga tanto do pastor que ela não entende que naquele momento o pastor, ele não estava bem, então ele não respondeu de uma maneira correta, ele não correspondeu. A ovelha morre, a ovelha mata, ela sai da igreja, arrasta a terça parte, né? Como fez Satanás quando cai do céu, né? Quando é lançado do céu, arrasta a terça parte junto com ele e sai falando mal, né? Porque não satisfeito de ficar mal, ele tem que falar mal dos outros para que todos fiquem mal também. Então, enfim, isso é muito perigoso, né? A pessoa rejeitada rejeita os outros com as suas próprias rejeições, com os seus melindres, com os seus rancores, com as suas desconfianças, e vai por aí afora. E casamentos, famílias estão sendo destruídas, marcadas por essas marcas terríveis, e os filhos estão sofrendo isso, e aí a próxima geração já marcada com isso. E eu quero terminar essa minha parte aqui. Cris, você falou aqui sobre a questão de filhos. Gente, os filhos, eles recebem esse impacto direto dos pais. Então, você pode estar formando uma geração aí semelhante a você, com melindre, com desconfiança, com rejeição, carência, né, com carência, e os filhos vão recebendo isso. E eles vão casar posteriormente e vão levar isso para o casamento. Então tem coisas que a gente precisa acertar agora, neste momento, porque tem a geração, né? É o legado que nós deixamos para a nossa geração. Do mesmo jeito que nós recebemos dos nossos pais, nós vamos deixar alguma coisa para os filhos. E os filhos precisam ser melhores que a gente. Então essas palavras, elas são muito boas porque elas nos alertam e abrem os nossos olhos para aquilo que nós estamos fazendo com os filhos. Exato. Precisamos dessa cura para que os nossos filhos também sejam curados e sejam uma geração de vencedores nessa terra. É isso que a gente espera, né? Dos pais e dos filhos. É verdade. E aí, para nós irmos aqui encerrando e o pastor Daniel orar aqui conosco, porque de repente você do outro lado deve estar perguntando, né? E agora? Eu me vejo nessa situação, eu tenho uma dessas características, uma dessas frases aqui caiu direitinho em cima de mim, né? Essa semana mesmo eu estava falando com uma mulher e ela me dizendo: pastora, eu desconheço alguém tão desorganizada e bagunçada como eu. E aí eu disse para ela: então eu imagino que você deve bagunçar os outros e a sua casa com as suas próprias bagunças, né? E aí ela me disse assim: a senhora é profeta, pastora? Eu disse: não, eu só sou uma pessoa que tem um tempinho que estou lidando com pessoas, então eu estou imaginando aqui que você deve bagunçar os outros e a sua própria casa, o seu entorno com as suas próprias bagunças, né? Então é necessário nós nos reconhecermos, entender qual é o nosso maior inimigo, a nossa fragilidade, para não permitir que Satanás continue usando a nossa própria fragilidade, a nossa própria carência, não permitir que Satanás use a rejeição que não foi tratada, a carência que não foi suprida, o melindre que não foi curado, o rancor que não foi liberto. Não permitir que Satanás use todas essas brechas que, na verdade, parte de cada um de nós através da nossa fragilidade para destruir a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro, a nossa casa, nossos relacionamentos, não só familiares, como outros relacionamento social, relacionamento de trabalho, relacionamento na igreja. Então vale a pena a gente se conhecer. E a solução é Jesus Cristo, sempre. Gálatas 5, 19 e 21. Gálatas 5,
19 a 21 diz assim, o mesmo Paulo. Paulo diz assim, ora, as obras da carne, que nós podemos chamar das marcas da carne, elas são manifestas. E elas são quais? Imoralidade sexual. Então, uma pessoa reconhecida pela pornografia. Qual que é a marca dessa pessoa? Pornografia, imoralidade, impureza, libertinagem, né? Ele está falando aqui da idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo. Isso tudo característica de pessoas rejeitadas, né? Ela odeia, ela discorda, ela tem ciúme da própria sombra, é uma pessoa irada, furiosa, egoísta. Então, aqui Paulo está falando sobre as obras da carne, que nós podemos chamar de marcas, já que o assunto dessa noite são marcas. Então, as marcas da carne, isso uma pessoa sem Jesus, né? Ele continua dizendo inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. No verso 22 de Gálatas 5, Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito, não são os frutos, tá, gente? É o fruto. Porque no singular, porque é uma obra singular do Espírito Santo dentro de nós. Então, Gálatas 5, verso 22, Paulo então diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Sabe aquele amor? Não é um amor que faz o olho revirar, a barriga doer, borbolhas no estômago. Não, nem isso não. É amor prático. Amor, atitude, amor que você escolhe amar apesar de qualquer coisa. Eu não escolho, um dia me perguntaram isso, né? Ah, você escolhe amar o pastor Daniel apesar dos defeitos dele? É isso que você quer dizer? Não, eu escolho amar o pastor Daniel apesar dos meus defeitos, porque são os meus defeitos que me impedem de aceitar os defeitos do pastor Daniel. São os meus defeitos que me impedem de ver o quanto que ele tem de qualidade. Então, o amor é um amor prático, ele tem que ser muito mais que sentimento, ele tem que ser amor prático. E é isso que Paulo está dizendo da nossa vida com o Espírito Santo, quando nós permitimos o Espírito Santo. Então, esse amor que cobre multidão de defeitos, né, que cobre muitíssimos pecados, né? Pedro fala sobre isso. E eu sempre digo que quanto mais perto de Deus nós estamos, menos defeito a gente vê um no outro. E assim a gente consegue viver e conviver melhor uns com os outros. Que mais? Fruto do Espírito Santo, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aqui, queridos, são as marcas do Espírito Santo na nossa vida. Aqui no verso 19 a 21, as marcas da carne, as marcas que nós recebemos. E eu volto a dizer, eu não escolhi ser marcada com essas marcas de violência, de rejeição, de traição, de abuso. Eu não escolhi essas marcas. Mas hoje eu posso escolher a marca do sangue de Jesus na minha vida, que apaga essas marcas terríveis e me dá a oportunidade de não ser guiada por essas marcas de rejeição, de traição, seja lá o que for. A marca do sangue de Jesus me permite não ser guiada por essas marcas, não ser influenciada e nem tampouco dominada por essas marcas. Então, qual que é a solução? Jesus Cristo. Permita que Jesus entre na sua vida, permita que Jesus entre na sua casa, permita que o Espírito Santo faça essa obra que só Ele pode fazer. Então, ao invés dessas marcas da carne reinando na sua vida, te guiando, te prejudicando os outros aí à sua volta, permita a marca do Espírito Santo na sua vida, porque não faz sentido uma pessoa dentro da igreja com acesso à Bíblia, uma pessoa que se diz cristã, ela tendo ainda
o domínio dessas marcas na sua vida. Está dentro da igreja rejeitando os outros com as suas rejeições. Está dentro da igreja toda dolorida, toda dodói. Ah, você não gosta mais de mim? Ah, você não me ama mais? Ah, você não me quer? Ah, eu vou embora. Ah, eu sou um coitadinho. O mundo conspira contra mim. Dentro da igreja guardando mágoa, guardando rancores. Dentro da igreja com uma carência absurda de amor, sem entender que um amor que nos satisfaz é o amor de Deus. Glória Não a há Deus. amor humano que nos satisfaz, é o verdade. amor de Deus que nos satisfaz. Então não faz sentido dizermos que amamos a Deus, que somos de Jesus, que cremos na obra do Espírito Santo, com essas obras, essas marcas da carne reinando na nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome Amém. de Jesus. Amém. Vamos orar então, queridos. Vamos pedir a bênção de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, e que esta palavra possa frutificar no seu coração. Amém, Jesus. Marque as pessoas com marcas boas. Peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Fala com ele assim: ó Espírito Santo, eu quero esse fruto na minha vida. Amém, Fruto do amor, Jesus. fruto da paz, fruto de paciência, de esperança. Amém, Eu quero Jesus. marcar as pessoas com a tua presença na minha vida. Faz esse esforço, Amém, né? Jesus. E faz aquela autoanálise. Quais são as marcas que eu tenho deixado nas pessoas que estão ao meu redor, na minha família, nos meus filhos? Sente um dia aí com seus filhos, com seu marido, com sua esposa e converse e pergunta: quais são as marcas que eu tenho deixado? Quais são as impressões que eu tenho deixado no coração de vocês? Jesus. Aí você vai ouvir muita coisa, né? Mas esteja preparado também para ouvir, né, o que as pessoas vão falar, e para que você possa fazer uma reflexão em cima do seu coração, em cima daquilo que o Espírito Santo vai te mostrar. Vamos orar então? Pai maravilhoso, nós estamos colocando essas famílias que estão nos ouvindo, pessoas que estão conosco aqui até agora. Espírito Santo, nós pedimos que esta palavra possa frutificar nos nossos corações. Deus, nós queremos as marcas do Senhor na nossa vida, para que nós possamos marcar os outros com estas marcas que o Senhor tem nos dado. Ó Espírito Santo, marque a nossa vida com a tua presença, com o teu poder, com a tua glória. Ó Deus, com a visão que vem do Senhor, com a cultura do reino, até Pai, com princípios divinos. E no nome de Jesus, que esta cura venha sobre estes corações agora, Senhor. No nome de Jesus, toque onde nós não podemos tocar, mas o Senhor pode tocar. Nós abençoamos vocês. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha que bom que você ficou conosco aqui até agora. Foi uma alegria muito grande nós estarmos aqui com vocês, viu? Você participando aí. Nós não estamos vendo vocês, mas vocês estão nos vendo. Mas nós amamos vocês. E glória a Deus por isso. Todo sábado nós estamos aqui às 20h30. Amanhã nós vamos ter 6 cultos na Igreja Batista Getsemane, começando às 7 horas. Pastor Jorge estará às 10 horas e às 17h30 horas. O último culto é o culto da juventude, caixa d'água, às 20h30 horas. Participe conosco. Esta semana, queridos, nós vamos ter uma programação super especial aqui. Na quarta-feira, no culto da família, nós estamos tendo aquele seminário de avivamento para a família. E nós teremos 2 palavras muito importantes: as consequências do adultério e as consequências do divórcio. Dr. José Eugênio estará ministrando e logo após o pastor Marcos Câmara também estará ministrando. É imperdível. Assista conosco, participe. Se você pode ir à igreja, vá. Se você não pode, assista da sua casa, mas participe conosco. E no último sábado deste mês, nós vamos fechar o seminário de avivamento com imersão para casais, com Casados para Sempre. A equipe de Casados para Sempre estará fechando esse mês de agosto com uma imersão para casais. Faça sua inscrição através desse telefone que nós colocamos aí, 99276-1292. Tá certo? Faça a sua inscrição, é o WhatsApp, é só você passar e fazer a sua inscrição gratuita. Eu sei que Deus tem uma bênção muito grande para você. Queridos, obrigada pelas mensagens. Viu? A gente não consegue ler, não consegue ver todo mundo que está passando, as mensagens, mas agradecemos o carinho, a participação. Que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. De Jesus. Até amanhã, quarta-feira e sábado que vem. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.